Hoje eu trago uma notícia sensacional para vocês, daquelas que você não vai acreditar. O governo Lula ficou isolado e o Brasil está perdendo um aliado grande, a União Europeia, no apoio ao avanço das censuras às Big Techs. Lá na Folha de São Paulo. Dá uma olhada na manchete aqui, ó. Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação de Big Techs. Trump ameaça retalhar por causa das regras da internet. O governo brasileiro apostava em aliança pró-regulamentação. Para você entender, o governo brasileiro está numa sanha autoritária querendo regular as Big Techs, que são Instagram, Twitter, YouTube, enfim, todas essas empresas para de alguma maneira censurar você. Aquela velha conversa da regulação das redes sociais. Com a eleição do Donald Trump, o Trump iniciou uma cruzada pela liberdade, garantindo que as pessoas possam falar, se manifestar. O Trump virou o verdadeiro bastião da liberdade no mundo, o defensor da liberdade. Parece até aquelas situações de filme, o presidente dos Estados Unidos vai defender o mundo livre. É o que está acontecendo. E aí, ele ameaçou com sanções dos países. O que aconteceu? A União Europeia, diante da ameaça iminente de sanções, resolveu recuar na sua sanha autoritária. Macron e toda a tropa lá deu um passo atrás. E o Lula, que vinha ampliando a sua sanha, a sua sede autoritária, teme ficar isolado, porque vai perder seus aliados. E é isso que está acontecendo. O Trump está resolvendo a fatura e o Brasil vai ter que engolir a liberdade, mesmo que seja um remédio amargo para eles. O Lula devia estar imaginando que a União Europeia, com aquele seu jeitinho civilizado progressista, iria dar a mãozinha para ele e enfrentar o Trump. Mas eles soltaram a mão do Lula e falaram: se lasca aí, ô infeliz, e a gente vai pela liberdade. O Lula está se lascando. Mas aí você fica pensando, o que sobra para o Brasil? Pois é um governo que lambibota de ditadura. Vai sobrar aliança com a Venezuela, com Cuba, com ditadores do mundo. Daqui a pouco o Lula está recebendo Kim Jong-un aqui para fazer uma aliança. Porque é isso que está sobrando para o anão diplomático. Inclusive, olha que interessante aqui, a reportagem da Patrícia Campos Melo, que adora uma regulamentação de rede social, adora uma censura, foi condenada a indenizar em R$100 mil o Luciano Hang por soltar fake news do empresário, dizendo que ele estava financiando disparos de WhatsApp para o Bolsonaro. A Patrícia Campos Melo teve que indenizar o velho da van. É essa a notícia. Enfim, para todo mundo que adora censurar, estão se lascando. O Brasil está ficando cada vez mais isolado, restando para ele somente o porão, a escória do mundo, justamente porque o Lula não consegue encontrar mais resistência no governante pró-cultura woke, pró-censura. O Trump está fazendo uma verdadeira faxina no mundo. O governo do PT segue na contramão do mundo. A exemplo, a tal da lei da inteligência artificial. Eu já gravei falando para vocês aqui que não existe lei de inteligência artificial capaz de corrigir a burrice natural dos nossos governantes. E é isso que está acontecendo. Eles queriam até criar um órgão para o governo indicar pessoas para decidir sobre algoritmos. E nesses algoritmos eles definiriam, por exemplo, o que é homofobia, entre tantas outras coisas. O Brasil realmente é o porão do mundo. E por falar em porão do mundo, o Rumble e a Trump Media ingressaram com uma nova ação contra o Alexandre de Moraes. Qual é a alegação? Que o Alexandre de Moraes está violando a soberania norte-americana, enviando decisões por e-mail lá e simplesmente atropelando o ordenamento jurídico. Que eles buscam a obtenção de dados privados de cidadãos norte-americanos e que isso fere as garantias constitucionais dos americanos, o que é uma verdade. E aí, para piorar a situação brasileira, a AGU resolveu se solidarizar com Alexandre de Moraes e vai advogar para ele. Tanto que saiu na Oeste, a AGU vai defender Moraes em ações movidas por Trump nos Estados Unidos. O que não faz o menor sentido, porque a Advocacia Geral da União tem que advogar em assuntos de interesses da União. Se o Alexandre de Moraes é réu, ele tem que contratar um advogado privado. Eu tenho certeza que ele conhece uma alta gama de advogados e poderia contratá-los. E assim, a AGU ainda não pode advogar em processos no exterior, muito menos na pessoa física do ministro. Então a gente vê a AGU em desvio de finalidade para defender o Alexandre de Moraes em um processo que não deveria figurar. O Alexandre tinha que se virar com as custas dele e os advogados dele. Inclusive, o juiz americano disse que a Trump Media e o Rumble não tem que seguir as decisões do Alexandre de Moraes e eles podem fazer o que eles bem entender e dane-se a justiça brasileira que está atropelando o regramento jurídico internacional. Ou seja, uma vitória da democracia contra o autoritarismo tupiniquim. Inclusive, foi o texto da decisão. Olha o que a juíza falou, abrindo aspas aqui. Os requerentes não são obrigados a cumprir com as diretivas e pronunciamentos e ninguém está autorizado a obrigar ou auxiliar na sua execução contra os requerentes e seus interesses aqui nos Estados Unidos. Ou seja, meu irmão, aqui é Estados Unidos, não vem com o seu autoritarismo aqui que não cola. Foi isso que foi dito. E vale destacar que, embora a juíza não tenha concedido a liminar pleiteada pela Trump Media e pela Rumble,
Ainda assim, eles determinaram de forma categórica que não tem que cumprir decisão nenhuma da justiça brasileira. E a situação está tão apocalíptica contra o Brasil, mas principalmente contra o Alexandre, que trumpistas já estão dando como certo as medidas para barrar a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Você lembra aquele projeto da Maria Elvira Salazar, que pretendia barrar o visto de quem promovia censura? Pois é, e a pauta está avançando na Câmara dos Deputados americanos e em breve vai ser uma realidade. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes estava numa aula magna da USP e disse o seguinte: as Big Techs não são enviadas de Deus. E aí ele foi além, ele disse que os algoritmos são ideologicamente direcionados para doutrinar pessoas. Me espanta o ministro do STF decidir se a situação é uma enviada divina, se não é, que agora ele é um ministro para definir cláusulas eclesiásticas. E outra, eu pensava que ele era ministro do STF para julgar causas e não um cientista de computação para analisar algoritmo. A gente vê que a situação do extrapolar das competências do judiciário brasileiro está superando cada vez mais os limites do bom senso, da razoabilidade e até do ridículo.